Tudo bem? Eu sou Rodrigo Lopes, engenheiro de áudio, produtor, criador do método Arte no Áudio, de ensino de gravação e mixagem. Bom, eu sempre falo que o meu método é mais voltado para o lado musical, né? E hoje eu vou falar, curiosamente, de uma coisa que é mais técnica. É uma coisa que eu constatei, vamos ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês. E que termina interferindo também no lado musical, mas a gente vai falar nisso mais no final do vídeo. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um gerador de sinais, eu coloquei uma onda senoidal, 1000 ciclos. Essa onda está sendo enviada, aqui eu coloquei uma mandada, vou mostrar para vocês, está aqui a mandada para a gravação, está aqui em 0 dB. E o que eu fiz aqui? Aqui eu botei então alguns segundos de sinal em 0 dB, que eu vou gravar e vou usar isso como modelo para a gente ver o que o compressor faz em algumas coisas interessantes que eu encontrei. E aqui eu botei uma variação que vai de -2, tá, a +2, porque eu vou colocar um compressor atuando aqui que vai entrar em ação quando o sinal crescer esses 4 decibéis. A primeira coisa que eu vou fazer então é gravar um áudio aqui para que a gente tenha a forma de onda, para a gente poder comparar graficamente e ver o que está acontecendo, o que o compressor está fazendo com o som. Tá? Então gravei aqui o sinal de referência e vou gravar aqui o sinal com essa variação de 4 decibéis, onde a gente vai ajustar o compressor para atuar, para a gente ver o que vai acontecer. A gente está trabalhando agora então com o áudio gravado. Eu gravei aqui aquelas automações que eu tinha feito de volume, né? Criei 2 arquivos de áudio, eles estão colocados aqui nessa pista. Eu estou trabalhando com essa pista em 0 dB, certo? Aqui 0 dB, então eu estou mandando ela também em 0 dB, então o que vai chegar aqui embaixo é exatamente o mesmo nível que está sendo reproduzido aqui. Se eu botar para tocar aqui, vai ficar aqui em 0 também. E esse áudio aqui, quando a gente bota para tocar, vai ficar em -2, depois vai para +2, e aí volta para -2, certo? E a gente está com esse compressor inserido aqui. Vamos fazer uma experiência. Eu vou colocar o threshold, né, que é a sensibilidade do compressor. Vou deixar em 0 dB. A gente está indo de um nível de -2 para um nível de +2, certo? Então, estando em -2, não deveria atuar o compressor, né? Porque ele teoricamente ainda não estaria acima do nível do threshold, né? O threshold está em 0. E vamos colocar uma taxa de compressão alta para a gente ver de uma forma clara o que está acontecendo, certo? Então vou botar uma taxa de compressão aqui de 8:1. 8:1, teoricamente, já é considerado um limiter. Eu vou colocar o threshold em -15, que é o nosso 0 dB, certo? Então, teoricamente, esse nível aqui, esse sinal aqui, antes de chegar na alteração, ele não deveria disparar o compressor, porque ele não ultrapassou o threshold ainda. Vamos ver o que acontece. Opa, olha, já está vendo uma redução de sinal aqui. Olha só. O que está acontecendo? Essa redução, ela acontece por causa do que a gente chama de knee, que é justamente o ponto em que essa reta aqui começa a virar uma curva. Esse ângulo aqui pode ser brusco quando isso acontece. O compressor só vai ser acionado quando o sinal de fato ultrapassar esse nível que está determinado, que é onde a curva muda de inclinação, né? Essa reta muda de ângulo. Ou então essa mudança pode ser suavizada, e aí nesse caso o compressor começa a atuar antes de chegar no nível, que é o nível considerado o nível de disparo, né? Que é onde está o threshold. Então a gente tem aqui esse sinal de referência que a gente gravou, estou mostrando aqui no medidor de pico do canal, que está em -15. -15 também é o 0 dB do nosso VU, tá? Então, sinal em -15 está em 0 dB VU. E a gente colocou aqui o threshold em -15 também, certo? Quer dizer, o compressor só deveria começar a atuar quando o sinal estivesse acima de -15, né? Mas, reparem que isso não acontece. Ali não é um ângulo definido, né? É uma curva. Isso faz com que o compressor comece a atuar
antes do nível chegar exatamente no threshold. Agora, reparem o que acontece quando eu ponho então aqui num nível mais alto. Ele cai mais ainda, né? Aqui deveria estar, a gente vai passando, ele deveria estar em mais 2. Ele está em menos 1, né? Está caindo 3 decibéis, é uma queda considerável. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar para a gente entender como isso funciona. Vamos botar o ataque o mais rápido possível e o release o mais rápido possível. Opa, olha só, já caiu mais aqui, olha que louco. Então vamos gravar essa onda processada para a gente poder comparar as duas formas de onda e entender o que está acontecendo. Vamos ver o que o compressor vai fazer com elas. Ó, a variação já foi bem menor, né? Mas vocês podem ver que a parte que está abaixo do threshold, que não deveria ter sido alterada, foi alterada também, né? Eu dupliquei nossos sinais originais aqui para a gente ver como eles vão atuar com configurações diferentes do compressor. Está aqui o primeiro exemplo. Eu automatizei os parâmetros principais do compressor para a gente não perder as configurações de um exemplo para o outro. Então aqui eu vou aumentar o tempo de ataque do compressor, que está em 0. Eu vou botar um tempo maior, vamos colocar um tempo de 10 milissegundos. Vamos ver o que acontece. O mais próximo possível de 10. Aqui tá bom, né? E vamos gravar esse sinal aqui e ver como essa alteração na configuração vai alterar a ação do compressor. Olha aí, olha que interessante. O que a gente tem aqui? O que aconteceu é que temos um pico aqui, né? Que passou, que é justamente o tempo que demora para o compressor começar a atuar, né? Então ele deixa passar aqui deixa eu aumentar aqui o gráfico para a gente ver melhor. Ele deixa passar um pequeno pico. Vamos fazer mais um? Agora vamos aumentar esse tempo aqui para 100 milissegundos e vamos ver o que acontece na forma de onda do sinal processado. Gravando. Aqui essa inclinação ocupa mais ou menos 40 milissegundos. E essa outra aqui, o tempo dela é muito mais curto, né? Quer dizer, esse pico de energia vai ter uma duração maior quando o ataque está mais alto. Mas eu quero que vocês reparem uma coisa. A gente mudou o tempo de ataque. A gente não mexeu na taxa de compressão, certo? Reparem que, sem mexer na taxa de compressão, depois do ataque funcionar, vamos fazer uma análise aqui nesses níveis, tá? Vamos ver aqui no pico mesmo, que é fácil de ver. Esse primeiro exemplo aqui, com um ataque rápido, o pico ficou em menos 17, o ponto mais alto ficou em menos 17,3. A gente aumentando o ataque, a gente não mexeu em taxa de compressão, fomos para menos 14,2. E a gente aumentando mais ainda o ataque, fomos para menos 13,7, quer dizer, a gente mexer no ataque está alterando o sinal comprimido quando o ataque não está mais atuando. Eu vou dar uma explicação técnica depois, tá? Do que está acontecendo aí com base na parte técnica. Como eu disse, o técnico não é o meu forte, eu sou mais ligado à parte musical. Então eu vou dar aqui algumas hipóteses que eu estou construindo com base no meu conhecimento e peço que o pessoal que tem mais base de eletrônica complemente e me corrija se eu estiver errado. Agora a gente vai pegar esses 3 exemplos aqui, vamos copiar eles com as automações, certo? E vamos mexer no release. Agora eu vou colocar um release mais longo e eu vou aplicar esse release mais longo nesses 3 exemplos que a gente tem de ataque muito rápido, um pouco mais lento e bem mais lento, tá? Então estou mantendo as variações de ataque e estou mudando só o release. Vamos ver o que acontece. Então, com um ataque mais rápido, e vamos ver aonde a gente percebe que o release está atuando. E a atuação do release se percebe aqui, olha. Esse tempo aqui é o tempo que o compressor demora para parar de atuar. Quer dizer, quando vinha aqui ele estava reduzindo a intensidade, né? Porque ele estava atuando, estava empurrando o VU para baixo, certo? Então, quando o sinal desce de novo, o compressor demora um tempo para
parar de atenuar, de abaixar esse sinal e voltar à operação normal dele. Então, esse tempo aqui é o release. Vamos fazer a mesma coisa com o ataque um pouquinho mais longo, o mesmo release. E vamos fazer mais uma vez o mesmo tempo de release um pouco mais longo, agora com o ataque bem mais longo, o terceiro caso que a gente tinha feito com um ataque de 100 milissegundos, né? Por volta de 100. Agora reparem que interessante. Eu aumentei o release, né? Eu não mexi na taxa de compressão nem no threshold, né? Esse primeiro exemplo aqui, com um ataque muito rápido, a gente ficou ele com o release fechado, a gente tem ele com nível de menos 17,3, tá? Tá aqui menos 2. A gente abrindo o release, vejam que interessante. Aqui está dando menos 17,3, cravado em menos 2. Aqui está dando mais baixo. A gente encontrou então essa pequena diferença no nível de pico e no nível RMS dos dois primeiros exemplos, né? Que um é com ataque rápido, release rápido, e outro é com ataque rápido e o release lento. A gente aumentou o release para 100 milissegundos. Vamos tentar entender isso. Vamos olhar primeiro a forma de onda aqui, nesse primeiro caso com o ataque rápido e o release lento. Reparem que as duas curvas chegam no mesmo pico. Mas essa primeira curva aqui me parece, eu tenho a impressão que o pico dela é um pouco mais achatado em cima, né? Isso faz com que ela tenha uma parte maior da curva que está próxima do pico. Apesar do valor do pico ser o mesmo, tem uma quantidade de energia um pouco maior em torno do pico do que nesse outro caso, quando a gente já tem a compressão atuando com um ataque igual, mas o release mais lento, que ela chega no pico também, mas ela permanece menos tempo perto do pico. Olha que interessante. E aí, o nível de energia RMS é um pouco mais baixo, apesar do nível de pico ser o mesmo. Esse primeiro aqui, menos 14,2, aqui um pouquinho abaixo de menos 1. Esse outro aqui, menos 15,5, olha só. Então até aqui está dando diferença também. E vamos ver nesse terceiro que a gente só aumentou mais o release, não mexeu nem no threshold, nem na taxa de compressão. Reparem só, aqui estava em menos 13,7, tá? Aqui. E quando a gente aumenta o release, vai para menos 15,3. Então a gente tem aí a atuação do compressor sendo modificada depois do tempo que se espera que o ataque e o release funcionariam, alterando inclusive ou o threshold ou a taxa de compressão. Alguma coisa foi alterada aí. Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre estérese, tá? Que é um termo que é importante conhecer, que vai explicar um pouco essa falta de linearidade no compressor. E onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar com esse exercício, o que eu quero mostrar é que a gente falar que o compressor tem que abaixar 2 dB, tem que ficar reduzindo 1,73 decibéis em 2,5 K. Isso aí, na verdade, vocês veem que a gente mexeu o ataque e mudou o quanto está sendo comprimido depois do ataque funcionar. Então essas coisas, esses valores precisos, exatos, essa certeza que a gente busca, ela não existe, tá? O que a gente tem que treinar é o nosso ouvido para entender o que o compressor está fazendo com o som e como isso vai funcionar dentro da nossa mixagem. Nos próximos vídeos eu vou fazer essa explicação sobre o conceito de estérese, que é um conceito técnico, e depois eu vou fazer 2 vídeos, um falando sobre região de atenção e outro falando sobre tônus, que são 2 conceitos muito importantes para a gente discutir mixagem de uma forma musical, ok? Então, fiquem atentos, esse é o primeiro da série, vem mais 3 na sequência. Valeu!